Olá, boa tarde, boa noite. 18 horas é sempre boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Oi, Sandra. Oi, Hertes. Patrick, boa noite. Boa noite, professor Ordália. Vamos dar um tempinho aqui. Como você está, Hertes? Se cuidando? Magiardini, boa noite. Como eu disse, né? Boa tarde, boa noite. Que 18 horas é sempre esse meio tempo, né? Tarde e noite. Sirlene, seja bem-vinda à nossa live. Maria, boa noite. Vamos aguardar aqui a doutora Juliane Penteado. Eu já ia chamar de Ju, porque é uma grande amiga e é um prazer trabalhar com ela novamente. Nós temos aí uma trajetória na educação juntas e é muito bom reencontrar a professora Ju, a doutora Juliane Penteado Santana. Vamos aguardar um pouquinho, ela vai entrar, vamos dar um tempinho para as pessoas também entrarem. Oi, Gabriel! Tudo bem, Gabriel? Olá, Douglas Siqueira, seja bem-vindo. Oi, Lu, minha aluna querida da pedagogia, seja bem-vinda. Gleice, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É muito bom a gente terminar a semana falando de coisas que são muito importantes para a nossa vida, não é? Por exemplo, a aposentadoria. Vamos conversar e bater esse papo. Professora Juliane Penteado Santana já está chegando. Eu tenho que começar tomar cuidado, né, com a forma de tratamento. É porque eu carinhosamente a chamo de Ju. Vou chamá-la aqui. Vamos. Ela já está entrando. Oi, Ô, oi, doutora Juliane Penteado Santana. imagina, Dani, pode me chamar de Ju. Lá no escritório todo mundo me chama de Ju, meus alunos também acabam me Ai, chamando que bom. de Ju. Fica Ju para todo mundo, é mais fácil. Eu gosto de Ju. Também, eu acho ótimo me chamar de Ju, não tem problema nenhum. Eu estava contando aqui antes de você entrar que hoje é uma live muito especial com alguém muito especial que a gente já trabalhou juntas, faz parte da minha história profissional, trabalhamos juntas na educação do direito, e eu tenho o maior prazer em ter você pertinho novamente, Ju. Ai, Dani, eu digo a mesma coisa. Realmente, eu estava pensando nisso, a gente já trocou essa ideia antes. E o quanto que a vida vai fazendo, reaproximando as pessoas, né? E a gente acabou se reaproximando desse trabalho, nós já trabalhamos juntas, realmente, na educação do direito, você já era coordenadora, e agora, de novo, agora coordenadora nessa instituição, que eu também tenho o maior carinho de estar em parceria, trabalhando junto. E agradeço demais você, assim, a sua disponibilidade de participar com essa live comigo hoje no curso que a gente já fez e que você carinhosamente auxiliou ali na moderação do chat, nas perguntas, direcionando os alunos. Você é uma pessoa muito competente no que você faz, né? Conhece demais o ramo que você trabalha. Então, é uma honra também estar aqui com você, estar não só na live, mas também nesse projeto que a Instead vem desenvolvendo, que é, na minha opinião, algo muito grandioso, tem um valor moral, eu acho que até do ponto de vista moral, por quê? Porque a Instead valoriza o profissional do Estado. Nesse período em que nós estamos todos fazendo um redirecionamento da educação, a educação É, está muito voltada para o online, para o virtual, que inclusive antes havia um preconceito com relação a isso. Tá? Fazer cursos online, parece que existia um preconceito. O próprio aluno também se sentia, não, eu prefiro presencial. Muito embora, claro, o presencial tem o calor humano,
mas a gente está sendo obrigado a redirecionar os nossos olhares, a forma de educar para o digital, para o online, e a Instead está de parabéns, porque ela É. já entrou em contato, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dar oportunidade para o profissional. Então, eu percebo esse movimento, essa energia boa, e é por isso que eu agradeço muito ao universo, mais uma vez repetindo, pela sua participação, estar comigo aqui, estar com a gente nesse projeto, e pela Instead como um todo. E eu vi que a Neca acabou de entrar aqui, mandar um beijo Entrou. para ela. Agradeço demais a Neca e o Fernando, que possibilitam para a gente. É uma ansiedade que eu já tinha há muito tempo de trabalhar o direito previdenciário para o profissional aqui da nossa região. E a gente percebia que o profissional daqui tinha que ir para fora, fazer cursos fora, procurar professores fora, porque não havia muito estímulo das próprias instituições também, né, de fazer essa capacitação. E a gente acabou se unindo nesse projeto e que está sendo muito positivo. Acho que nós temos muito a crescer nesse nosso espaço aqui para o nosso público. Até porque, né, Dani, eu acho que, muito embora a disciplina seja a mesma, o conteúdo seja igual para todo mundo, eu tenho um olhar assim que, quando o profissional é da região, a gente vai saber o que mais é mais importante, o que mais precisa o nosso colega. Então, Porque nós vivemos o contexto, né, Ju? no contexto, aí É. quando eu vou falar para o meu colega, eu falo como eu gostaria que falasse para mim, diante do que eu vivencio na nossa região, porque não tem jeito, cada região tem a sua peculiaridade mesmo, né? Então, É verdade. e assim, quero agradecer as pessoas que estão entrando, porque tem tanta live, É verdade. que a gente não sabe mais o que escolher. Eu mesmo fico perdida. Às vezes, no mesmo horário, tem 50 lives que eu quero assistir, aí eu marco algumas para assistir depois, nem dá tempo, depois tem outra live mais importante, mais interessante. E agradeço demais as pessoas que estão aqui assistindo, nos prestigiando, porque a gente sabe que tem muito conteúdo bom além do nosso aqui. Então, é um prazer que vocês estejam aqui nos prestigiando. Agradecemos demais. Com certeza, Ju. É um público muito cativo, a gente fica muito feliz, porque nós precisamos falar de assuntos que aí estão na nossa vida. Eu acho que nesse momento de pandemia, é tão bom a gente poder ter esse recurso também. O recurso de ver as pessoas. Eu falo que a internet nos aproxima demais. E nós vivemos aí 5 anos, 10 anos em 60, 90 dias. Foi um avanço incrível. Eu falo que nós nunca mais seremos os mesmos. A educação, até que enfim, nunca mais será a mesma. Já estava na hora, a gente já vinha sinalizando, nós que somos educação, há muito tempo a necessidade do uso das tecnologias da informação e da comunicação, e a pandemia veio mostrar que a gente pode, que a gente consegue fazer isso e consegue atingir um número enorme de pessoas. E de maneira competente, de maneira que o estudante realmente aprenda e tenha uma formação adequada. Existe muito preconceito ainda, mas essa pandemia, de uma forma perversa, claro, veio nos ensinar que é possível. É possível. Exato. Ô, Ju, quero te aproveitar todinha aqui, porque senão acaba essa live aqui, eu não te aproveitei toda. Tem muito assunto, tem que escolher. Tem que escolher. A Eugênia Portela está aqui. Um beijo, Eugênia. Querida, Que prazer. Olha só. Demais mesmo, adoro Eugênia. A gente nunca mais se viu de perto, mas a gente se segue nas redes sociais. Que honra, que honra. Um trabalho excepcional, uma grande mulher, viu? Que mulher. Ô, Ju. Demais, né, Dani? Mulher, eu já cometi o erro de falar algumas vezes no passado. Na próxima encarnação, acho que eu quero nascer homem. Hoje não. Eu falo, não, gente, a gente não retrograda, né? Exatamente. Os homens que estão assistindo vão amar. Vão amar, né, gente? Não é que a gente não gosta de homem, não é isso, não. Mas não é isso. A gente tem essa coisa do sentimento e a gente consegue aplicar isso de uma maneira, num olhar mais holístico e mais amplo da vida, né? O panorama é maior. Isso facilita, sim, bastante. Bastante. Ô, Ju, agora vamos lá. Falando então da advocacia previdenciária. Todos os dias, depois da reforma da Previdência,
essa advocacia precisa se atualizar constantemente. Então, todo dia uma MP diferente, uma emenda que o advogado previdenciarista precisa ficar atento, pronto para atender os seus clientes, e são novos rumos com todas essas mudanças que a gente tem. E assim, por que esse advogado, qual o perfil desse advogado previdenciarista? E assim, o que ele precisa estar atento nesses últimos tempos e novos tempos, Ju? Perfeito, Dani. Olha, se a gente observar os últimos 5 anos, Dani, os últimos 5 anos, eu vejo nitidamente, eu falo os últimos 5 anos porque foi em 2015 meu filho nasceu e, né, ele fez 5 anos. E eu me lembro, quando ele nasceu, como eu tive que me readaptar para trabalhar e tal. Hoje eu comentei, se hoje eu tivesse tendo um filho e tendo que me afastar da advocacia, eu ia ficar louca. Porque em 5 anos houve tanta mudança na forma da advocacia previdenciária trabalhar, a gente precisou crescer muito no olhar da técnica mesmo. Não é só nesse período último, que você comentou, inclusive, que houve modificação. Nós vivemos já desde esse período que eu disse, nós começamos a fazer, o Estado, né, como um todo, começou a introduzir pequenas alterações nos benefícios como um todo. De fato, a reforma da Previdência, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, com a emenda 103, ela trouxe um grande paradoxo, assim, uma modificação muito grande com relação ao olhar da Previdência Social. Ela transformou todos os benefícios. E o que trouxe para nós, previdenciaristas? Não é possível mais que você, numa consulta apenas, defina e estabeleça quais os caminhos para o seu cliente. Para que você avalie isso, você precisa conhecer todas as regras possíveis. Você precisa avaliar todo o histórico de vida desse cliente. Não é possível que você defina numa resposta sim ou não. Já não era muito, mas agora ficou mais. A gente tem que avaliar se é possível fazer isso numa via administrativa, se é possível ingressar com uma ação judicial. Eu tenho que avaliar se esse cliente, qual é o melhor benefício para ele, qual é a melhor renda que ele vai obter com aquele benefício, se ele tem direito a um benefício por direito adquirido, por exemplo, ou se eu posso enquadrá-lo numa das regras atuais. A reforma da Previdência, por exemplo, ela trouxe 5 regras de transição só para as aposentadorias programadas. Nossa. É muita regra. Quando uma pessoa chega no seu escritório e diz, doutor, e eu falo muito isso, que o direito previdenciário ele tem que ser possível, humano e eficaz. Porque não adianta a gente entregar alguma coisa que o cliente acha que quer, fazer do jeito que ele acha que quer, porque às vezes aquilo para ele não é o melhor. Às vezes para ele aquilo vai ser o que ele acha que pode ser bom. Só que para até você decidir isso, fazer essa avaliação, o advogado precisa compreender a vida do cliente, compreender o perfil do cliente e saber fazer essas avaliações técnicas. Por isso que é difícil descurar das duas questões, da questão humana e da questão técnica. Porque o cliente previdenciário que chega, eu falo que ele chega já muito vulnerável. Ele está com muito medo do que está acontecendo, porque ele tinha uma expectativa de se aposentar daqui a 1 ano, 2, e não vai mais acontecer. Ou porque ele tinha um plano de vida, às vezes, né, de aposentar, mudar de vida, ou porque ele está adoecido, e muitas vezes os dois juntos. Porque as doenças, elas são também mentais, psicossomáticas, e sempre você encontra alguma coisa semelhante. E, principalmente, a questão econômica. Porque eu falo que um benefício de 10 mil, 5 mil reais, na Previdência INSS não tem, mas servidor público tem. Então, 5 mil reais, no máximo que um cliente previdenciário poderia se aposentar, para um salário mínimo, tira isso dele, que dá na mesma coisa. A vulnerabilidade é a mesma, porque está faltando aquela dignidade
aquela garantia da dignidade humana daquele ser, daquela pessoa. Por isso que o advogado previdenciarista, e eu digo muito isso para os meus alunos, eu digo muito quando eu faço curso, faz muito tempo que eu dou aula. Olhe no seu cliente, perceba quem é o seu cliente, avalie todo esse contexto. Então, quando ele procura, eu quero, doutora, eu tenho aqui, ó, eu estava faltando 6 meses para me aposentar. E agora veio a reforma, porque eu não atingi esse tempo até o dia 13 de novembro de 2019. O que eu posso fazer? Não adianta dizer para ele assim apenas, não, você não tem o que fazer. Vamos avaliar o caso completo. Quais são as regras que você se encontra? Ah, infelizmente você vai ter que se aposentar daqui a 3 anos. A regra mais favorável a você ficou essa. Mas, às vezes, você fala para ele assim, a sua regra mais favorável ficou essa porque você se aposenta mais cedo. Só que o cliente observa assim, ele às vezes nem é essa pessoa que estava na ânsia de se aposentar. Ele queria o melhor benefício, ele quer uma maior renda. E se você fizer uma avaliação mais aprofundada, você vai observar que se ele ficar mais 8 anos, que seja, ele terá uma melhor renda. Você não pode descartar essa possibilidade. Você tem que demonstrar, olha, você pode, ou com 3 anos se aposentar com tanto, ou daqui a 8 ter uma melhor renda. Isso vai possibilitar a você, mas você vai ter que ficar mais tempo. E aí que eu falo que é o olhar humano. O perfil desse cliente, qual é? Você tem que colocar para ele essa situação. Quem vai decidir é ele. Ele é que vai dizer, olha, Juliane, eu estou bem, eu estou trabalhando, eu não estou... O meu ambiente de trabalho é favorável, o meu ambiente de trabalho me agrada, eu gosto do lugar que eu trabalho. Eu não estou... Eu estou numa idade que ainda... Eu estou com, sei lá, não tenho nem 60 anos, eu tenho 57, 58, estou jovem. Eu fico mais tempo trabalhando. Então, eu prefiro ficar mais tempo. Então, eu já posso saber que se eu ficar mais tempo, eu tenho condições de me aposentar melhor. Agora, às vezes, muitas pessoas, aconteceu muito isso, até antes da reforma, o que existia muito com o povo brasileiro, que talvez a reforma tenha amenizado isso, ou talvez ela tenha dado esse estalo, a importância de uma educação previdenciária. O povo brasileiro, a nossa sociedade, não tem educação previdenciária. O que a Nem gente... educação previdenciária e nem financeira, né, Nem Ju? Nós não temos financeira. essa cultura, né? Isso está aliado. Perceba o quanto que está aliado, Dani. O cliente, a pessoa, o cidadão, ele sempre vinha no meu escritório e falava assim, ah, eu queria ver se tem como melhorar a minha aposentadoria, porque eu estou recebendo quase um salário mínimo, um salário mínimo e meio, mas eu queria ver o que dá para melhorar, porque eu paguei muito tempo, paguei no teto. Falei assim, o senhor pagou muito tempo no teto, mas os últimos anos o senhor pagou como? Ah, eu pagava no mínimo porque meu contador dizia que eu tinha que pagar no mínimo, porque assim eu não ficava dando dinheiro para o governo. Então, percebam que é uma falta de educação previdenciária, que se ele tivesse procurado um advogado para orientá-lo, para fazer uma avaliação do seu planejamento previdenciário e financeiro, porque esse cliente ele vai dizer assim, olha, eu poderia, se eu soubesse, eu teria pago para a Previdência no teto. Eu tinha condições de pagar. Eu não paguei porque me falaram que não precisava. E aí, essa pessoa hoje, com uma idade mais avançada, ele aposentou, continuou trabalhando, porque ninguém parou de trabalhar, a pessoa continua trabalhando, ele aposenta porque ele pensa o quê? Eu vou lá, porque eu ganhei meu direito adquirido, eu ganhei a aposentadoria, o tempo e a idade, eu vou lá, vou aposentar, porque eu não vou deixar meu dinheiro lá. Esse é um perfil. E ele continua trabalhando. Só que ele se aposentou. Ju, acho que deu uma travadinha. Você tá me ouvindo? E um dia ele vai parar de aposentar, ou vai parar de trabalhar,
Quem será que travou? Eu ou a Ju? Estamos travadas? Voltamos? Tá me ouvindo, Ju? Voltou? Tá me ouvindo? Vai, vamos lá, vamos ver se voltou. Não! Geise, quem que você tá ouvindo? Eu ou a Juliane? Ju, não estão te ouvindo. Será que é o seu telefone que tá baixo? Ju, sai e entra de novo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou tirar a Ju e vou adicioná-la. Vamos, vamos agora chamar a Ju de novo. É assim mesmo, gente, internet, nesse horário de muitas lives, é assim mesmo. Vamos lá. Aí, Ju! Tô. Voltou! Gente, Mercúrio está retrógrado, tá? Mercúrio está retrógrado, entendeu? Vocês precisam entender isso. A Sextou. internet não funciona com Mercúrio retrógrado. Para a internet hoje sextou e ela não funciona com o Mercúrio retrógrado. Amei, Ju. Hoje a gente estava falando dos tipos de aposentadoria, dessa E pessoa que não teve uma educação financeira, previdenciária, que aí contribuiu com o teto mínimo e agora quer aposentar com um valor maior. E essa questão dos tipos de aposentadoria, mudaram os tipos que nós temos hoje, né, Ju? sim, houve uma mudança muito drástica de conceito, tá? Porque o que Hum, a gente tinha antes? A gente tinha duas espécies de aposentadorias, que eram as aposentadorias chamadas programadas, aquela que você voluntariamente busca, tá? uhum, Era a uhum, aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. As uhum, duas tinham a obrigatoriedade, o requisito de ter um número mínimo de contribuições, que era de 15 anos. uhum. Ah, tá. Para as duas, você tinha que ter um número mínimo de contribuição. A diferença é que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tinha uma idade mínima para ser requerida. Por isso que as pessoas se aposentavam até cedo, mas aposentavam mal porque a renda ficava pequena, em razão do chamado fator terciário que foi criado lá em 1999 no governo Fernando Henrique, que era um índice que desestimulava as pessoas a se aposentarem cedo, porque quanto mais jovem, o índice interferia no final da renda. Ou seja, essa aposentadoria de contribuição, ela era muito criticada, porque não ela é prevista na Constituição Federal como um risco social. Não é um risco social da Previdência você ter idade avançada. Ou melhor, tempo de contribuição. Era idade avançada que era o risco. Os riscos são idade avançada, morte, incapacidade, né? Uhum, Maternidade e reclusão. Então, existia essa mesclada. Não tem uma idade mínima, mas o tempo de contribuição era exigido. E existia a mínima para que as pessoas buscavam, homem e mulher, com uma carência de 15 anos. Ou seja, eu preciso ter contribuído 15 anos
bem certinho em dia para que aquilo seja computado. O que a reforma fez? Ela unificou essas duas aposentadorias em uma só. Então, agora, você tem que ter 62 anos de idade uma mulher e o homem 65 anos de idade. E o tempo de contribuição mínimo é de 15 anos para a mulher e para o homem ficou 20, aumentou 20 anos o tempo mínimo. Porque para o homem não é a idade, mas aumentou um pouco mais o tempo necessário. Para a mulher, e manteve os 15 anos necessários, tá? O que acontece com aquelas pessoas que estavam na expectativa de se aposentarem nas condições anteriores, que são essas que eu estava dizendo, que estão chegando nos escritórios, que estão buscando uma alternativa, né? Essas pessoas que estavam faltando, às vezes, 5 anos, estava faltando 2 anos, né? Até 10 anos, assim, elas vão ter que se avaliar qual regra de transição elas vão se enquadrar, que melhor lhe atendam. Tá? Por quê? Nós temos hoje 5 regras de transição. Bem resumidamente, eu vou colocar, porque ela é muito específica, a gente precisaria de 5 lives para falar dela, mas nós temos uma que vai observar só a questão da idade mínima. Por exemplo, se a mulher, ela aposentava antes com 60 anos, mas ela ia fazer 60 anos por exemplo, em agosto de 2020, ela faria 60 anos, certo? E aí, em agosto de 2020, já tem a nova regra, a nova Previdência. Como ela não fez 60 anos até 13 de novembro de 2019, ela não tem direito adquirido. Ela estava na regra de transição, a expectativa de inserir esse tempo. Então, a regra de transição para ela fala o quê? Aumentam 6 meses a cada ano. Se ela ia fazer em agosto, então você conta setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro de 2020, ela aumenta 6 meses para incidir uma aposentadoria por idade, tendo já os 15 anos de contribuição. A outra regra é uma regra que estabelece uma pontuação, chama de uma pontuação progressiva de 86,96, que é uma pontuação. Somar a idade e o tempo de contribuição. E a regra, ela traz uma tabela progressiva. Começa com 2019, 86,96 e vai até 2028 e 2032, 28 para a mulher e 32 para o homem. Funcionaria aí. Soma a idade e o tempo de contribuição. Se somar, der a pontuação daquele ano, você pode se aposentar da pontuação progressiva. Porque pausou de novo? Pausou um pouquinho, mas ela tá retrógrado, não adianta. Quando o Mercúrio tá retrógrado, Ju, às vezes é a sua, às vezes é a minha. Então, o que acontece? Essa pessoa tem que olhar na tabela, quando que ela vai somar o ponto. Então, se 2019 era 86, mas 2020 já é 87. E assim Entendi. Vai aumentando. Então, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, praticamente, porque ele tem que ficar vendo quando que ele vai atingir. A expectativa, às vezes, que era de aposentar em 2 anos, às vezes pode ser em 5. Nossa. Tá? Aí nós temos não tem, e assim, tem que ter a idade mínima. E assim nós temos mais 3. Uma que vai ver um pedágio, você aumenta 50% do tempo que falta. Para quem tem menos de 2 anos de contribuição, por exemplo, uma mulher com mais de 28 anos e um homem com mais de 33 anos entraria nessa regra do pedágio de 50%. Aí, quem tem mais de 2 anos pode tentar a regra do pedágio de 100%, ou seja, dobra o tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição. São regras de transição para atender essas pessoas que estavam na expectativa. Porém, Dani, qual que é o porém? É o valor da renda. Porque a reforma, ela não beneficia
quem está nessa regra de transição. Ela começa com 60% da média aritmética, 2 anos, 2% a cada ano. Então, se você não, você vai ter só 60% dessa média aritmética. A média aritmética também mudou. A média aritmética era de 80 salários, desprezados 20% menores. Agora, com a reforma, já é 100% de todo o período de julho de 94 em diante. Ou seja, se você tiver zero, se você tiver período de desemprego, se você tiver período que você contribuiu com o mínimo, vai computar. E na matemática, reforma foi para que você trabalhe mais mesmo e se aposente Exato. menos, com menos. Porque nós temos um país que está envelhecendo mais, a expectativa de vida aumentou sobremaneira, e aí você tem um inchaço nesse pagamento. Então, a ideia é que você trabalhe, sim, por mais tempo, e a gente deixe isso para mais para frente, para que você receba um direito. Exato. Enquanto... Hoje eu agora queria tocar num assunto... É por isso que esse cidadão precisa fazer essa avaliação toda. Ele não pode sair correndo e pedindo uma aposentadoria sem... Exato. E sem conversar com um advogado especialista na área. Exatamente. Porque ele pode correr o risco de correr para se aposentar, achando que ele está garantindo o direito dele, sendo que ele poderia melhorar isso, previdenciário e também financeiro, né? Ô Ju, eu queria tocar num assunto bem delicado agora em momentos de pandemia, que infelizmente é a realidade de muitas pessoas, né, que estão perdendo pessoas, e a gente pensa assim, no caso da pensão por morte, alterou alguma coisa, nesse período de pandemia, alguma informação que é importante que a gente converse aqui na live, desse processo de pensão por morte? Sim. Eu mais tem me preocupado no momento pelo seguinte, explicar como é que ficou essa pensão. A pensão antigamente ela era de 100% do valor ou da aposentadoria do segurado falecido ou do cálculo que seria daquela aposentadoria por invalidez, caso a pessoa estivesse trabalhando. Então, faz o cálculo de média, por exemplo, como se ele fosse por invalidez, a aposentadoria por invalidez era de 100%, então 100% do 100%, tá? Se você estava trabalhando com uma R$5.000, o cálculo seria de 100% dos R$5.000 para os dependentes. Sendo que dependentes são quem? Cônjuge, companheiro, companheira, né? União estável e tal, filhos menores de 21 anos, que são os presumidos. Aí tem pai, irmãos que vão entrar caso não tenha ninguém da primeira classe. Bom, o que virou agora? A pensão passou a ser de 50% do cálculo da média aritmética. Se esse cidadão que estava trabalhando com... É que você está próximo a Mercúrio. Deve ser, estou muito... é que eu liguei aquele ring light, sabe? E aí caiu aqui, deve ter acabado a bateria. Ju, você é linda com ou sem ring light? Vai lá. Tá ótimo. Aí, o que vai acontecer? No cálculo da média, R$5.000 começa com 50%, mais 10%. Faz-se o cálculo. Acho que a internet da Ju tá falhando. Ju, você... Caiu de novo. Ju, você tá aí? Tô. Ju. Ai, que susto. Ô, Ju, eu não posso, você não pode cair antes de falar do seu curso novo, pelo amor de Deus. Tá? Não, pelo amor de Deus. Perguntando aqui se a gente vai aprender. O pessoal tá perguntando se vai aprender.
E eu acabei colocando uma pergunta aí sobre a questão do luto, da morte, né, pensão por morte, mas a gente precisa falar do seu curso. Antes que você caia de vez, é nosso Instagram, nossa live também. Gente, tem que até cuidar o tempo. Gente, no curso que a gente que a gente vai começar dia 29, né? Ele é um curso de iniciação, onde a gente vai apresentar todas as regras, porque a gente tem que saber a regra antiga e as regras atuais. Então, a gente vai colocar exemplos Uhum. de como ficou, tá? O cálculo em si não é nesse curso, tá bom? Aí é um curso de planejamento futuro que nós vamos que ele vai ser mais aprofundado. Esse vai ser mais iniciação, mas a gente vai ter sim, a gente vai ter a mostrar casos práticos para demonstrar como ficaria uma situação X e Y, tá bom? Então, só para retomar E qual é a carga horária do seu curso, Ju? por morte, porque eu acho ela muito importante. Voltou. Ju? Voltou. Então, a Ô, Ju, antes que você caia de vez, o seu curso começa dia 29, eu quero muito que você fale dele. Vai ser pelo Zoom, vai Isso. ficar gravado para a pessoa poder acessar depois, ou quem não puder acompanhar no dia vai poder acompanhar depois. E qual é a carga horária desse curso, Ju? É um curso de 15 horas, é um curso focado para os benefícios previdenciários do RGPS, do regime geral, que são os benefícios do INSS. Então, a gente não vai abordar neste curso o servidor, nós vamos abordar esses benefícios do INSS, as aposentadorias programadas, os benefícios por incapacidade, a aposentadoria especial e a pensão por... Tá? Que esse advogado previdenciarista se atualize, que ele esteja sempre conectado a essas mudanças, porque foram muitas no prazo de 5 anos, como a Ju colocou. É muito importante atender esse cliente da melhor forma e com todos os conhecimentos necessários. A Ju voltou. Voltei. Isso. E é isso aí, Dani. Precisa sim, sabe? Como esse exemplo que eu estava dando da pensão, se uma pessoa tinha uma média de 5 mil, ela morre. Ele era o provedor da 2 filhos pequenos, por exemplo. Tá? Os dois são dependentes dele. No cálculo para essa aposentadoria, vai ser feito o cálculo que seria para uma aposentadoria por invalidez, que é de 60% da média aritmética. 3 mil vai ser a base de cálculo para os 50% da pensão, tá? Entendi. Começa com 50%. Neste caso específico, como tem 2 dependentes, ele aumenta 10% por... Aí você vai pegar os 70% e... Esse 2.100 que vai... Entendi. Nossa, Ju. E conforme o filho atingir a maioridade, o que atingir a maioridade, cessa a cota do centro que atingiu a maioridade e o que ficou, fica com os 60%, calculado sobre os 3 mil. Então, de 2.100 vai para 1.800, até ele atingir a maioridade e cessar a pensão. Entendi. Então, isso eu coloquei num prisma de uma pessoa que tem um patamar, um poder aquisitivo um pouco melhor. Quem recebe
salário mínimo, fica no salário mínimo mesmo. Não muda. Qual que é a atenção que a gente tem que observar? Nós estamos aqui vivendo uma pandemia, tudo que está havendo, o número de mortes, ontem eu vi, chegou, parece que a 47 mil mortes. Se nós Hoje considerarmos... hoje passamos de 1 milhão de infectados, né, Ju, no país. Hoje passamos de 1 milhão. Então, veja, pensando o que vai acontecer com a vulnerabilidade econômica dessas pessoas após a pandemia, e já agora, né? Quando essas pessoas passarem a receber esses benefícios, e numa expectativa, num poder aquisitivo familiar, numa renda familiar, como essa, que era de 5 mil para manter a família, vai para 1.800 reais, por exemplo. Uhum. Ou seja, nós vamos evidenciar aí, possivelmente, aí, um revés bem grande nessa questão econômica. É verdade, Ju. Olha, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Nosso tempo está acabando, que passa sempre rápido quando a gente está conversando e o assunto não acabou, mas o tempo do Instagram acabou. Ju, quero te agradecer muito. Pessoal, nossa faculdade está inteira à disposição de vocês. Nós temos o atendimento da secretaria, que pode dar mais informações do curso da Ju. Já temos pessoas inscritas aqui assistindo, inclusive. Então, aproveitem essa oportunidade única, nesse momento em que tudo está mudando vertiginosamente, de se atualizarem, para que vocês possam atender com conhecimento, de forma mais humana, esses clientes, né, Ju, que chegam para vocês aí nos escritórios. Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo sobre essa questão da advocacia previdenciarista, sobre seu curso. Sempre é que a gente precisa permanecer. O sucesso da advocacia, na minha opinião, sempre foi estar sempre permanecendo, estar no mercado, permanecer no mercado e se manter essa permanência que eu vejo como o sucesso. Gente, obrigada, Ju. É sempre um prazer enorme falar contigo, te encontrar. Obrigada a todos e a todas. Nos desculpem aí as quedas, mas elas foram ocasionadas pela oscilação de internet. Isso acontece. E eu deixo um beijo carinhoso a todos. Se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara.
Um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigada, Ju. Beijo.